O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão participando da Santa Missa do Senhor Bom Jesus, em suas casas, em outros lugares, através dos meios de comunicação. A todos sejam bem-vindos e que o Bom Jesus, no dia de hoje, Pentecostes, abençoe a todos nós. A nossa reflexão de hoje tem como título Pentecostes. Jesus Cristo é o Senhor por excelência. Meus irmãos, ao celebrarmos hoje mais uma vez a solenidade de Pentecostes, como gloriosa coroa do tempo pascal, exatamente porque a vinda do Espírito Santo é o coroamento do mistério pascal, quer a Igreja reavivar em nós a consciência de quanto é grande e vital para o cristão a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Todos aqueles que se encontram na graça de Deus são templos do Espírito Santo. Vale a pena se esforçar para evitar as ocasiões de pecado e estar na graça de Deus. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Essa presença tantas vezes esquecida pelos fiéis. Em um momento de tentação, a pessoa se esquece de que é tempo do Espírito Santo e troca a presença de Deus na sua vida por um instante de prazer. Tem que pensar isto. É preciso lembrarmos-nos sempre desse doce hóspede da alma. Lembrarmos-nos que é Ele que santifica a Igreja, que a conduz à plenitude da verdade, que atua dentro dela como uma fonte que jorra para a vida eterna, que nos faz saber que pela graça somos filhos de Deus e nos ensina a chamar a Deus de Pai, não num tom árido e teórico, mas como um carinho de filhos verdadeiros, que vivifica a Igreja com a multiplicidade dos dons hierárquicos e carismáticos, que a rejuvenesce e renova permanentemente, como, aliás, rezamos na tradicional invocação da Igreja: "Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado e renovado na face da terra." Quão importante é a presença do Espírito Santo. Na experiência dos discípulos reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria,
uma força divina os atingiu em forma de línguas de fogo. Eles ficaram repletos do Espírito Santo, conforme fora prometido por Jesus. Os corações daqueles primeiros cristãos receberam o fogo do Espírito Santo para anunciar com coragem que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro, no princípio tímido, teve até coragem de renegar Jesus. Depois que recebeu o Espírito Santo, enfrentava as autoridades e dizia: vocês mataram Jesus. Pentecostes para nós hoje tem o mesmo efeito. Além de marcar o fim do tempo pascal, constitui o batismo da igreja, o batismo do Espírito Santo, o batismo de cada um de nós. Quando abrimos nosso coração e nossa mente para o Espírito Santo, o que devemos fazer sempre, ele muda nossa maneira de pensar e de agir. E o nosso coração torna-se quente como fogo que arde para o amor a Deus, aos irmãos e à Igreja de Cristo. Nosso pensamento e nossa voz são divinizados e nos tornamos capazes de proclamar o Evangelho com o mesmo desassombro dos primeiros discípulos. Assim, a face da terra pode ser totalmente renovada. Como disse muito bem o Papa Bento XI, ele disse: o sopro do Espírito Santo enche o universo, gera a fé, arrasta a verdade e estabelece a unidade entre os povos. O Papa Pio XI já dizia: o sopro do Espírito Santo enche o universo, gera a fé, arrasta a verdade e estabelece a unidade entre os povos. Quão importante o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Deus nos fez entender a sua nova lei, a lei do amor, de uma forma bem diferente, escrevendo através do Espírito Santo, não mais em pedras, nem em tábuas de pedra, como fez com Moisés no Monte Sinai, mas no coração de cada um dos discípulos. E através deles, de geração em geração, foi comunicado sua nova lei a toda a igreja. Que lei esta é o amor. O amor é tão importante que São João, já com mais de 100 anos, em uma das suas últimas celebrações, ele começou a sua reflexão assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Acabou. Na celebração do domingo seguinte, ele fez a mesma coisa: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Na terceira celebração, repetiu a mesma coisa. As pessoas diziam: nosso mestre deve estar doente, falou tão pouco. A segunda vez ele falou assim, ele se esqueceu de que isso ele já tinha dito na celebração anterior. Na terceira reflexão, chegaram perto dele e disseram: meu senhor, mestre, o senhor fala sempre tanto, fala bem, dessa vez o senhor falou tão pouco, e repetiu 3 vezes. O senhor estava cansado, estava doente, estava com pressa? Não, nada disso. Porque se você tiver amor, no amor está implícito toda a lei e os profetas. Amemos, isto basta. A única dívida que nós temos para com Deus e para com nossos irmãos é a vivência deste grande mandamento, o mandamento do amor. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas o Espírito Santo é um verdadeiro Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Completa a Santíssima Trindade, não é só o Pai e o Filho, mas também o Espírito Santo. Tem o poder de santificar, porque o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Santificador. Tem uma função muito importante de acabar com as divisões
e com a confusão causada pelo pecado. Ele nos concede os bens divinos, sustenta cada um de nós a santidade, guia nosso coração, nossos pedidos e clamores, dá poder e força para a nossa missão e converte aqueles que ouvem a boa nova que Ele mesmo faz sair na nossa boca. Como é importante o amor, o bom entendimento entre nós. Há muitos anos atrás, eu fui presenciar a agonia de um padre, um sacerdote. Lá estava o padre João Batista Gomes Neto do meu lado, estava eu aqui lá no Hospital São Vicente Lafayette. Aqui estava o padre agonizando, e aqui duas de suas irmãs, uma à direita e outra à esquerda. O padre parecia que fosse morrer, mas de repente voltava outra vez. E assim muitas e muitas vezes, o padre João rezando, e o padre não morria, só ameaçando morrer, mas não morria. O padre João, que era o padre mais inteligente da Arquidiocese de Mariana, percebeu o porquê as suas irmãs que estavam uma do lado, outra do outro, não se davam, estavam de mal. O que o padre João fez? Pegou a mão das duas irmãs, colocou juntamente com a mão do sacerdote, ele olhou para cima, deu um sorriso e partiu para dizer que não queria morrer, deixando as suas duas irmãs brigadas. Por aí a gente vê como é importante o amor. Esse padre que quis morrer, mas não quis deixar que faltasse o amor entre essas duas irmãs. Cultivemos essa grande virtude, o amor. Meus irmãos, peçamos a Maria Santíssima, que é templo do Espírito Santo por excelência, sem dúvida, para que vivamos sempre da palavra de seu Filho Jesus, dos seus mandamentos, e sob a ação e força constante do Espírito Santo, anunciemos a todos que Jesus é o Senhor. Muito importante esse pensamento. Peçamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora, que é templo do Espírito Santo, por excelência, para que vivamos sempre da palavra de seu Filho Jesus, como ela sempre viveu, dos seus mandamentos, e sob a força e sobre a ação e força constante do Espírito Santo, anunciemos a todos que Jesus Cristo é o Senhor por excelência. Amém. Antes que eu me esqueça, quero avisar que a coleta feita hoje na Santa Missa será em favor da campanha da fraternidade. Coleta de hoje em favor da campanha da fraternidade. A todos, muito obrigado pela oferta e que o bom Jesus recompense a todos. Façamos a nossa profissão de fé.